Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 21. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, ó Deus, tudo que nós precisamos ouvir, meu Pai, para sermos salvos, para que haja conserto, para que haja confronto, tudo que nós precisamos ouvir, fala através da Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra é o espelho que faz nós enxergarmos a nossa verdadeira condição. Usa a minha boca, mas que essas pessoas valorizem esse momento da palavra, que elas entendam, que elas tenham interesse. Repreenda o sono, porque é um espírito que quer que a pessoa saia daqui vazia, sem nada. Há quem só dorme na hora da palavra. Repreenda esse mal, meu Deus, da distração, da preocupação, mas que o Teu povo tenha ouvidos espirituais. Unge os ouvidos do Teu povo, que essa palavra traga temor e salvação. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Se você sair do culto sem a palavra de Deus, por mais que eu tenha argumentos, o que vai ficar é a palavra. O que vai te sustentar é a palavra, não é nenhum argumento do homem. Se você sair sem a palavra, você sai vazio. O diabo é ladrão da palavra. Quando eu comecei na igreja, eu senti um sono na hora da palavra. Acabava o culto, eu não sentia o sono. E me orientaram a orar para ficar livre desse mal. E eu comecei a ter entendimento da palavra. Eu não quero que você seja um cristão de pedir oração. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja: bispo, ora por mim, pastor, ora por mim. Nós oramos com o maior prazer, mas eu quero que você conheça a verdade, que você ande nessa verdade, que a palavra de Deus seja guardada no seu coração, praticada por você, para que ela te guarde. Valorize esse momento da palavra, porque para mim é o momento mais forte do culto. Eu creio que Deus te trouxe aqui para uma coisa, para falar com você. E você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ser orientado pela palavra dele. A palavra dele pode fazer você se corrigir, enxergar coisas que você não tem enxergado, pode te dar forças para tomar decisões certas na sua vida. A palavra de Deus pode te salvar. Deus nunca cobrou de mim agradar vocês. Deus nunca cobrou de mim igreja cheia. A única coisa que Deus cobra de mim é que eu seja fiel à mensagem que Ele quer que eu passe. Tudo que Deus quer é que eu seja mensageiro fiel da palavra dEle. Amém? Então, eu tenho muito temor na hora da palavra, porque eu sei que Deus vai falar com você e Ele vai falar comigo também. Me dá muito temor quando eu abro a Bíblia, muito temor. Então vamos dar ouvidos agora ao que o Espírito Santo quer falar, amém? Nós nos deparamos nessa semana que passou com um tornado no Brasil. Nós estávamos ouvindo há dias atrás que esperava um furacão Melissa lá no Caribe, não foi? Na Jamaica, e todo mundo preocupado porque ele chegaria com a velocidade acima de 200 quilômetros, e de repente a notícia é que aqui no Brasil, no interior do Paraná, chega um tornado e destrói 90% de uma cidade.
Uma garota de 14 anos foi arrastada quilômetros por esse vento e morreu. 6 pessoas morreram. 700 ficaram feridas. Você sabe que as 700 pessoas indo para o hospital de uma cidade pequena é caos total. Pessoas disseram assim: olha, em questão de minutos eu perdi tudo que eu construí na minha vida. Tudo. Um vento veio e levou tudo. Lembra que os filhos de Jó, a Bíblia diz também que veio um vento e matou e destruiu tudo. Nós temos visto agora coisas fortes no nosso país. Eu sempre ouvi falar de ciclone, tornados, ventos de 200 km por hora, mas em outros países. Aqui não. Aqui não. Nessa proporção, pelo menos no meu tempo, eu não ouvia falar de um tornado que chegaria na cidade e destruiria tudo em questão de minutos. Isso nos dá temor. E nós ficamos imaginando o que vem pela frente. Só Deus sabe o que vem pela frente. E cabe a nós nos cuidarmos espiritualmente falando. Cabe a nós. Não só pelos acontecimentos fortes que nós estamos vendo no mundo inteiro e agora no nosso país, mas também porque nós podemos partir a qualquer momento. Eu tomei conhecimento que neste último sábado, um muro caiu aqui no Brás. Um muro. Não sei se foi um caminhão ou um ônibus dando ré. Bateu no muro e o muro caiu e parece que matou 3 pessoas. 3 pessoas. E uma dessas 3 pessoas era um obreiro nosso daqui. Ele não imaginava que o último dia de vida seria neste último sábado. Graças a Deus, era da fé. Graças a Deus, cremos que ele morreu salvo. Mas isso nos dá temor e mostra que a nossa vida é muito frágil. Ele saiu de casa e não voltou. Você não precisa sair de casa para morrer. Tem gente que morre em casa. Tem gente que nessa tragédia, no interior do Paraná, estava dentro de casa, vendo como lugar mais seguro, mas o telhado caiu. Isso me dá temor, muito temor. E eu queria meditar com vocês nesse versículo de 1 Coríntios 10, 21, que diz assim: você tem Bíblia? Tem lido a Bíblia ou só lê na igreja? Que dia você deve ler a Bíblia? Quem lê todo dia aqui? Levante a mão. Todo dia você lê a Bíblia. Abaixa a mão. Quem não lê, levante a mão. Levanta a mão mesmo, para puxar sua orelha mesmo. Deveria, tá? Eu não sei que cristão é esse que não lê a Bíblia todo dia. Mas ela está lá. E Deus espera que você leia. Você pode ter até no seu celular uma Bíblia. É tão fácil ter uma Bíblia. Tem países que não pode entrar a Bíblia. Sabia disso? Você sabia disso? Países que fabricam Bíblia. É barata a Bíblia lá, mas para fabricar. Mas quem trabalha nas fábricas são vistoriados para não sair com nenhuma Bíblia, porque não querem a palavra de Deus nesse país. País grande, tá? Mas você tem aplicativos, você tem a Bíblia física, e de repente você não tem interesse em ouvir a voz de Deus. Saiba que essa fraqueza de não ter acesso à palavra de Deus te coloca em risco. Porque o diabo sabe quando a pessoa está no espírito ou está na carne, quando a pessoa está guardando a palavra ou não. E é justamente quando ele ataca
Por isso que você vê pessoas caindo em tentação, se perdendo. Davi disse: guardei tua palavra para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus, ela vai te guardar. Ame a palavra de Deus, ame, ainda que ela te corrija, te confronte, ame, porque ela vai te salvar. A maior fome, a maior sede do ser humano no futuro não vai ser de comida nem de bebida, vai ser de quê? Da palavra de Deus que vai ser tirada da terra. E você tem a Bíblia fiel, essa Bíblia aqui, ó, você pode ter também no seu celular, com todas as explicações, é só você baixar. E mais, você que não sabe ler, já temos agora áudio da Bíblia. Você pode muito bem colocar o áudio no seu carro, indo para o seu trabalho, na sua casa, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não tem desculpas, certo? Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha para mim agora, por favor. Você precisa escolher um lado. Você precisa entender que não se mistura as coisas. Você consegue imaginar Jesus unido com os demônios? A luz unida com as trevas? Não, é igual a água e o óleo. Você joga o óleo na água, o óleo sobe, ele não se mistura. Escute bem, por favor. Se você é de Deus, você é bem diferente do incrédulo. Você não se mistura. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não se mistura com os ímpios. Você não pensa como eles. Eles pensam aqui, na vida aqui, nessa vida passageira. Eles acham que essa vida é tudo. Conversa com a pessoa incrédula para você ver se as conversas não são só daqui de baixo. E se for rica, só fala: comprei isso, comprei aquilo, viajei para lá, viajei para cá. Ela não fala das coisas do alto. Diferente de uma pessoa de Deus, você conversa com ela, ela pode conversar de tudo, mas sempre ela está falando das coisas de Deus. Sempre. Uma pessoa de Deus, ela pode até admirar uma outra pessoa, mas nunca ser fã, nunca idolatrar. Você respeita, você admira, você ora, mas o seu ídolo é Jesus. Só Ele e mais ninguém. Quando você é uma pessoa de Deus, você teme a palavra de Deus. O ímpio, ele não crê no inferno. Ele crê que o inferno é aqui. O ímpio, ele não crê que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas quem é de Deus tem temor. E sabe que essa palavra aqui é verdadeira. Então ela não brinca com as coisas de Deus. Talvez você diga assim: ah, bispo, mas eu conheço pessoas que estão na igreja fazendo tudo errado e não deu em nada. Escute, por favor. Não deu por enquanto. Porque é impossível o ser humano plantar e ele não colher. Foi Deus que falou isso. É a palavra dele. E digo mais: se você fizer coisas erradas, não precisa ninguém ver. Porque você sabe o que você fez. O diabo viu e Deus também. E isso já é suficiente para você colher as consequências cedo ou tarde. Ah, minha mulher não viu, meu marido não viu, meus pais não viram. Ah, eu apaguei o histórico do meu celular, do que eu naveguei, ninguém viu. Tá bom. Mas você sabe o que você fez.
Eu tenho certeza que o diabo viu, ainda que você apagou, ainda que você fechou a porta. E eu tenho certeza que Deus também viu. Isso já é suficiente para você colher os frutos cedo ou tarde. Entenda, por favor. Tem filhos que dizem assim: minha mãe é ótima, ela deixa eu fazer o que eu quiser. Minha mãe é muito legal, ela me deixa livre. As mães legais, os pais legais são chatos, mas é para o nosso próprio bem. Eu sou chato, tá? Eu sei disso. Tratando-se de salvação, eu sou chato. Mas eu sou chato para o seu bem, porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você se perca. Você tem que entender que não dá para misturar o santo e o profano, as coisas de Deus e do diabo. Não dá para ser de Deus aqui dentro e do diabo lá fora. Não pense que o seu dízimo, a sua oferta vai te dar livramentos, não, hein? Bispo, mas eu dou dízimo, mas eu dou oferta. Deus quer sua vida. Não adianta nada dar dízimo de dinheiro se lá fora você faz tudo errado. Seu dízimo não vai te proteger, sua oferta não vai te salvar. E você tem que entender isso. Eu estou falando da sua alma. Eu estou falando da sua vida com Deus. Não dá para ficar fazendo as coisas certas aqui dentro e erradas lá fora, sabendo o que é certo. Você nunca vai ver uma pessoa que obedeceu a Deus nunca se arrependendo de ter vivido uma vida de obediência. Nunca. Mas você vai ver muita gente se arrebentando porque não obedeceu a Deus. Ele chega a falar: por que me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? É o que a mãe e o pai falam: pô, você fala que me ama, meu filho, e faz o que faz comigo. Deus já te freou alguma vez? Deus já me freou, sabia? Você sabia que se não fosse os freios de Deus na minha vida, eu teria me arrebentado? Você sabia que Deus nos freia para não nos perder? E o freio de Deus traz dor, traz lágrimas, traz perdas. Mas Ele faz isso para o nosso bem, não é para o nosso mal. Quando Deus vê uma pessoa dele perdendo o foco da salvação, esfriando, se perdendo, Ele traz o freio para ver se acorda, se desperta, se ajuda de alguma maneira, porque Ele quer salvar e não quer que ninguém se perca. Eu louvo a Deus pelas vezes que Ele me freou, porque quando Deus freia, Ele está dizendo: me respeite. Quando Deus freia, Ele está querendo nos colocar no nosso lugar. Você já falou para o seu filho: me respeite? Seus pais já falaram isso para você? Me respeite. Quando Adão e Eva, eles falharam, desobedeceram a Deus, Deus expulsou do Éden, dizendo: me respeite. Deus quer que tenhamos temor para com Ele. O temor nos protege. O temor nos ajuda a colocar limite na nossa vida. Não vou fazer, mesmo com vontade, não vou fazer. E mesmo sem vontade, a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida. Existe a sua vontade, existe a vontade do diabo, existe a vontade de Deus. E Deus te deu inteligência para você decidir. Um corpo adulto tem aproximadamente 30 centímetros do coração à cabeça. E esses centímetros aqui, fazem toda a diferença. Enquanto você vê as pessoas agindo com o coração e se arrebentando, o cristão age com
cabeça, ele pensa. Ele pensa na vida aqui e ele pensa na vida que vem depois dessa. Tenha temor. De repente, Deus está falando com você hoje, antes de trazer um freio para você. Querendo te despertar, te mostrar algo que você está fazendo e que Deus está triste com isso. E você sabe o que é. Deus nos deu inteligência. E nós temos visto o diabo destruir o ser humano. Você vê o diabo, mesmo ser humano tão inteligente, você vê o diabo deitando e rolando com muitas pessoas. Infelizmente. Desgraçadamente. Porque elas não estão usando a cabeça, a inteligência. Aí o diabo se aproveita. No livro de Provérbios 21:30, coloca para mim esse versículo, por favor. Leia alto aí. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra... Olha para mim, por favor. Se Deus falou, escute isso. Se Deus falou, não faça, não faça, senão você vai se arrebentar. Se Deus falar, não pode, é porque não pode. Se Deus falou para Adão e Eva, não toque, não era para tocar. Se Deus fala, não guarde mágoa, então perdoe. Se Deus fala, obedeça. Quem tem juízo obedece. Porque não há sabedoria nem inteligência contra Deus. Indo contra Deus você vai se arrebentar. Se arrebentar. E ninguém vai poder fazer nada por você. A vontade dele tem que prevalecer na nossa vida. Não a nossa vontade. Não o que nós queremos, mas o que ele quer. E é muito difícil isso. Porque você sabe, tem gente aqui que sabe, se você hoje for fazer a vontade de Deus, você tem que se batizar hoje. Você sabe disso. Tem gente aqui que sabe, se ela perguntar para Deus, Deus, eu quero fazer tua vontade, mostra tua vontade, ela vai parar dentro do batistério hoje, porque ela sabe que a vontade de Deus é que ela se entregue. Mas até hoje ela está resistindo. Eu não estou preparado, eu não estou preparada. Você está preparado quando, criatura? Quando Jesus voltar? Quando você morrer? Pensa. Tem gente que sabe, se ela for fazer a vontade de Deus hoje, ela tem que perdoar hoje. Porque isso aí já era para ter resolvido dentro de você há muito tempo. Ah, mas o senhor não conhece minha irmã. Ah, o senhor não conhece meu padrasto. Ah, o senhor não conhece minha madrasta. Mas eu conheço a palavra de Deus, que manda você perdoar. Não vá contra a palavra de Deus, não. Ninguém fica em pé. Ninguém. Qualquer um se arrebenta. Tema a palavra de Deus. Tem um versículo que me dá muito temor em 2 Pedro 2,4. Abre aí, por favor. 2 Pedro 2,4. Acharam? Finalzinho da Bíblia. Se não achou, é só você ler no telão comigo. O que é que diz aí? Porque se Deus não poupou a quem? Aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Para o juízo. Olha para mim, por favor. Deus poupou os anjos? Por que você pensa que Ele vai poupar você, se você não obedecer a palavra dEle? As pessoas mais firmes que eu conheço na fé, elas valorizam a palavra de Deus. Elas valorizam o culto de quarta e de domingo. Elas valorizam uma vida de comunhão. Porque elas querem sair desse mundo
para viver eternamente com Deus. Abra os seus olhos. Se você mergulhar no pecado, o pecado vai vir pedir conta a você. Ele vai cobrar. E você não vai poder pagar. Você não está aqui à toa, não. Você pode até estar achando que você está aqui por causa de sua esposa, por causa do seu marido, por causa dos seus pais. Você está aqui porque Deus está te dando uma oportunidade de você ouvir o Evangelho. E se você for humilde e abrir o coração, Ele vai poder salvar você. Você pode ter vivido uma vida errada até chegar aqui. Mas daqui em diante, pode ser tudo diferente. Se você decidir tomar a decisão certa. A última coisa que eu quero falar para vocês. Esse versículo me dá muito temor, de 1 Coríntios 11, 28. Só leia na tela comigo. Muita gente conhece esse versículo. Diz assim: examine a vida do vizinho. Não é não? A vida dos outros? A vida dos familiares. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha para mim, por favor, agora. O ser humano não gosta de se examinar. E fazer exame é bom. Sabia disso? Porque mostra a nossa realidade. Tem gente que vai no médico e se assusta. Pô, não sabia que eu estava com esse problema, mas no exame deu. E às vezes a pessoa estava se cuidando. E ela, meu Deus, tem que me cuidar disso aqui mais, porque eu não imaginava que eu estava com esse problema. Às vezes tomamos uns sustos. Mas espiritualmente falando, o ser humano não gosta de se examinar. Não gosta de olhar para dentro dele e refletir, pensar. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. No passado, quando havia o casamento, os noivos eles trocavam cálice e bebiam. Podia desistir até antes de beber. Mas depois que bebesse o cálice, estava firmada uma aliança. Uma aliança. Você tem aliança com Deus? Você já é uma pessoa de Deus? Você quer ver uma coisa? Quem conhece pessoas que são bacanas, gente boa, mas você sabe que se morrer do jeito que está, sem se arrepender dos pecados, ela vai para o inferno? Levante a mão. Eu também conheço muitas. Gente boa, mas é gente boa comigo, mas não é gente boa com Deus. Não adianta você ser gente boa comigo ou com quem quer que seja. Você já é gente boa com Deus? Gente boa com Deus é quem se arrependeu dos pecados. Bacana com Deus é quem já enxergou seus erros. Tem gente bacana, mas se morrer sem se arrepender, não faz mal a ninguém, vai para o inferno a si mesmo. Porque nós não vamos ser salvos pela nossa bondade. Porque tem gente que se orgulha de não fazer mal a ninguém, de ajudar os outros. Nós também ajudamos. Mas não é isso que traz a salvação. Nós não ajudamos ninguém para ser salvos, para sermos salvos. Nós ajudamos porque estamos salvos. É diferente. Quando teve o problema lá no Rio de Janeiro, qual era a igreja que tinha um ponto de oração lá perto dos corpos? Qual era? Universal. Agora no interior do Paraná, onde teve essa tragédia do tornado, a igreja está lá. Já viajaram ontem, já viajaram no dia que tomaram conhecimento, já estão lá, de plantão lá, dando toda a assistência que precisar. A igreja está se mobilizando para ajudar o máximo que puder. Primeiro espiritualmente, depois também com alimentos, roupas e com o que precisar. Mas não é isso que nos salva. Você pode ser gente boa, você pode ser bacana, você pode não matar um mosquito e morrer para o inferno. Porque você não foi bacana com Deus, você não se arrependeu dos seus pecados.
você se enxerga como uma pessoa perfeita. Não, tem gente que mata, que rouba, eu não faço isso. Mas você é pecador, igual a eu. E um dia eu reconheci os meus pecados e me humilhei, me esvaziei de mim. E reconheci que eu precisava de um Salvador. Se você não reconhecer que você precisa de um Salvador, você está perdido. Você pode ser bacana, você pode ter religião, você pode não fazer mal a ninguém, você pode fazer muitas caridades, vai para o inferno a si mesmo. Está dando para você entender? Não viva nesse mundo apegado a Ele. Não ame o que Deus já condenou. Esse mundo está condenado, está entesourado para o fogo. Cedo ou tarde, o fogo vai consumir tudo. Não vai sobrar nada. Mas você tem uma alma que Jesus quer salvar. Ele não cansou de você. Você pode ter errado, aprontado, ter feito tantas coisas erradas, mas Ele quer salvar você. E essa salvação pode começar agora. Agora. Aí, depois dessa entrega, se você morrer, você morre salvo. Se Jesus voltar, bispo, como os salvos aguardam esse dia. Será que você não está voltando para lugares que você tinha saído? Será que você não está se misturando com pessoas que não era para você se misturar mais? Será que você não tem que cortar coisas hoje para você não ser cortado do céu? Pensa. Deus escolheu essa noite para você ter uma experiência com Ele. Uma experiência. E nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas para que de alguma maneira você consiga enxergar que você é pó, vai voltar para o pó, cedo ou tarde. Sua vida está indo embora, querendo você ou não. Você sabe que ela está indo embora, mas que você tenha olhos para a vida que vem depois dessa. Bispo, mas eu não sou batizado, batizada. Tem água aqui. Mas eu não trouxe roupa. Tem roupa aqui. Por que você não resolve hoje se entregar? Por que você não toma a decisão que você nunca tomou, de ser de Deus de verdade? De parar com esse negócio de para um pouquinho, agrada a Deus, daqui a pouco volta a aprontar de novo, e agrada a Deus, alivia um pouquinho a vida dela, daqui a pouco ela de novo está aprontando. Mas chega uma hora que um mal pede, Deus não pode falar nada, porque a pessoa não quer Deus, né? Na frente da sua cadeira tem o corpo e o sangue de Jesus. Se você quiser, pegue a Santa Ceia e fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Todo mundo em pé. Quem está aqui no primeiro banco, nós vamos servir a Santa Ceia para vocês. Os demais, na frente da sua cadeira tem. Está aí o sangue que pode te lavar de todo pecado. Está aí a oportunidade para você resolver sua vida com Deus. Se você diz, bispo, essa palavra foi para mim. Eu não quero que precise vir o freio de Deus para eu acordar, não. Eu estou me esfriando, bispo, eu estou vazio. Eu estou meio relaxado espiritualmente. Sabe, quando pisam no meu calo, as minhas reações não estão sendo boas. Diante de tentações eu tenho cedido. Diante de tribulações eu tenho murmurado.
Eu não tenho agradado a Deus como deveria, eu tenho colocado minha alma em risco. Ainda tem coisas que eu preciso cortar, que eu não cortei. Mas eu quero hoje ouvir a voz de Deus e recomeçar. Eu quero a minha salvação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Faça isso por você. Não é por mim não, é pela sua alma. Se você quiser, venha fazendo dessa canção a sua oração. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Por favor. 1 Samuel 17, versículo 22. Primeira Samuel 17, 22. Senta bem rapidinho, deixe nada agora te distrair, não converse, e nós vamos hoje tirar 3 lições com a história de Davi. 3 lições. Nós vamos falar sobre aproveitar as oportunidades, se afastar das pessoas e dos ambientes que não são bons, e também de ser uma pessoa determinada. Levante aí a sua Bíblia, 1 Samuel 17, 22. Ó Deus Todo-Poderoso, está aqui a voz que nós queremos ouvir, a palavra que nós queremos ouvir, que precisamos ouvir, a Tua. Tenha misericórdia e nos faça entendê-la perfeitamente, claramente, que não fique nenhuma dúvida, mas que esse povo possa, com essa palavra, receber força, direção, que essa palavra possa abençoar todos nós. Eu creio no poder da Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra é tudo. Então eu peço, fala agora, usa a minha boca, e que todos entendam para a glória do Teu nome. E se você crê, diga amém. Diz assim: e Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não mandou Davi lutar contra Golias. Deus não mandou. Ele viu naquela situação uma oportunidade e ele agarrou. Todos tiveram a mesma oportunidade que ele, mas o medo do exército de Israel fez com que eles ficassem parados. A coragem de Davi fez ele agarrar aquela oportunidade para mudar de vida. A história de Davi, até as crianças sabem.
O resultado final, todo mundo sabe que o gigante ali era Davi. Todo mundo sabe que o Golias caiu, o gigante caiu e ele prevaleceu, porque a oportunidade que apareceu ele agarrou. Será que o seu problema não é esse? O seu medo de agarrar oportunidades está impedindo você de fazer a diferença? Tem gente que aproveita as oportunidades, tem gente que cria oportunidades, mas também tem gente que desperdiça as oportunidades. A Bíblia tem N exemplos de pessoas que desperdiçaram e de pessoas que agarraram, e nos dias atuais também. O exército, quando viu o gigante, tremeu, se intimidou, baixou a cabeça. Davi foi para cima. Deus não chegou para ele e falou: Davi, você vai ter que enfrentar esse gigante. Não, partiu dele. Ele só ouviu: ó, quem vencer esse gigante, o rei vai dar riquezas, vai casar com a filha do rei, e a casa não vai mais pagar imposto a Israel. Davi disse: o quê? Repete aí. Em outras palavras, vocês não estão entendendo a oportunidade que vocês estão tendo, não é? Vocês não vão agarrar, eu vou agarrar. Agarre as oportunidades que Deus está te dando. Não tenha medo de agarrar oportunidades que Deus está fazendo surgir para você. Oportunidades se aproveitam. Quando você está na fé, você consegue agarrar oportunidades desafiadoras. Era uma situação que desafiava a coragem deles, e muitos não quiseram. Nós temos que estar prontos para agarrarmos as oportunidades que surgem. Tem umas que são arriscadas, tem umas que são desafiadoras, mas se Deus é com você, você vence. Primeira coisa, não desperdice oportunidades que Deus está te dando. Não é Deus que vai ficar, ó, vai lá, enfrenta isso, faça isso. Não, não. Surgiu oportunidade, é você que parte para cima e faz a diferença. Agora, olha que interessante. Aqui no versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Olha só, versículo 30, lê alto aí. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Olha para mim, por favor. Quando Davi quis agarrar aquela oportunidade, o irmão mais velho dele manifestou. O irmão mais velho dele chegou para ele e falou: eu conheço sua presunção. Você tinha que estar atrás das ovelhas lá no deserto. Você não tinha que estar aqui. Você está pensando que você é o quê? E começou a jogar ele para baixo. Sabe o que é que Davi fez? Se desviou. Olha o que Davi fez. Davi disse assim: é meu irmão, mas é hora de me afastar. É da minha família, mas não está me fazendo bem. É sangue do meu sangue, mas ó, fica aqui que eu vou para lá, porque nessa situação você está me atrapalhando. Quando você lê, eu vou colocar aqui agora Marcos 8, nos deixa uma lição, 26, 8:26, nos deixa uma lição. Eu vou voltar para aí, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu vou continuar aí em 1 Samuel, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui muito forte, muito forte. Marcos 8:22,
Coloca aí no telão para mim, por favor. 8:22. Deixa eu abrir aqui. Aí está no 26, né? Deixa eu abrir aqui esse versículo, porque deixa uma lição muito forte. Diz assim, 8:22. Está aí? Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o quê? Um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora de onde? Da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para onde? Para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos como. Agora olha o conselho do Senhor Jesus para ele, ó. Olha agora. E mandou para onde? Para a sua casa, dizendo: não entres aonde? Na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Olha para mim, por favor. Ele era cego, ele estava nessa aldeia, e o Senhor Jesus pegou ele pela mão, tirou da aldeia, fez a primeira oração. Ele enxergou homens como árvores andando. Jesus fez outra oração, e ele passou a ver claramente. Jesus resolveu o problema dele. E Jesus disse para ele o seguinte: ó, agora vá para casa, não vá para a aldeia. De repente ele estava com vontade de voltar para aquele ambiente que não era para ele voltar. Jesus sabia que aquele ambiente não tinha feito bem para ele. E Jesus estava dando uma dica para ele: você já resolveu o seu problema? Não volte para a aldeia, não fale com essas pessoas, não conviva mais com elas. Agora eu quero que você viva uma vida nova. Aprenda uma coisa: as pessoas sentimentais, as pessoas que são coração, elas têm dificuldades para obedecer a Deus, para tomar decisões radicais na vida, para se afastar de quem ela deve se afastar, para parar de ir em lugares que ela deve parar. Quem é sentimental tem dificuldade. Uma mulher nos procurou com o marido falido, quebrado, e ela veio buscar ajuda, dizendo assim: olha, sabe por que ele perdeu tudo? Porque ele ajudou um familiar que roubou ele, que deu um prejuízo gigantesco nele. E eu falava para ele: mande embora. Ele: não, mas é minha família, o pai dele me ajudou muito, eu não posso fazer isso com ele. Mas está te prejudicando, é ele que está roubando, é por causa dele que a empresa está assim. Não, você não entende isso. E afundou. E ela disse: agora ele está com os clientes dele, montou um negócio no mesmo ramo, e ele está quebrado, ele não ajuda ele. E você sabe qual foi o meu conselho para ele? Você tem que aprender a usar a sua cabeça. Você tem que aprender a parar de ser sentimental, porque você pensou, porque o pai dele já te ajudou um dia, você tem obrigação de ficar ajudando ele a vida inteira, quando na verdade ele não quer ajuda, ele quer te roubar. Você ajudar quem quer ajuda é uma coisa, você ajudar quem quer te prejudicar é outra coisa. Se você está vendo que a pessoa está te fazendo mal, e por que você não corta? Tem gente que já era para ter saído de parcerias, de sociedades. Tem gente que já era para ter tomado decisões na vida dela, mas ela não toma, porque o coração dela está acima da cabeça. E todos nós corremos esse risco, porque Samuel era um homem de Deus, e ele ficou com dó de Saul. Eu vou pregar um dia para vocês sobre Saul. Eu prego muito o que você deve fazer, mas às vezes a gente esquece de pregar o que você não deve fazer. E Saul foi um exemplo que nós não devemos seguir.
E o profeta ficou com pena, e Deus disse: até quando, Samuel, você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Até quando? Tem gente que Deus está perguntando: até quando você vai se prejudicar por causa de fulano? Até quando você vai ficar ouvindo quem você não deve ouvir, fazendo o que você não deve fazer? Tem gente que Deus já falou com ela: para de jogar. E a pessoa voltou a jogar, a pessoa já perdeu rios de dinheiro, e agora voltou a se viciar nesse maldito jogo. Tem gente que Deus já falou: para de pegar dinheiro na mão de agiota, para de pegar empréstimo, a pessoa voltou a pegar. Tem gente que Deus já falou: esse ambiente não é para você. Você está fazendo o que aí? Você fica andando com fulano, por quê? Você fica ouvindo essa pessoa que só te põe para baixo, só joga água fria na sua fé, só cal na sua fé, por que você fica ouvindo? Jesus tirou ele daquele ambiente e disse: não volte mais, você é livre, você faz o que você quiser, mas estou te dando um conselho. Por isso você tem que ter o Espírito Santo, para você ter discernimento, para você saber aonde ir, aonde não ir também, com quem se envolver e com quem não se envolver, para que você não se prejudique na vida. Não era para aquele homem estar quebrado, um homem que trabalhou a vida inteira, um homem lutador, um homem guerreiro, mas um homem que não sabia dizer não, um homem que não sabia desagradar, um homem que deixava explorarem ele, que exploraram, roubaram tudo, e quando ele ficou na pior, fizeram assim, ó, tchau. E hoje o rapaz nem atende o telefone dele, bloqueou ele. E eu vou falar uma coisa para você: no mundo está cheio de gente assim, ó, aproveitadora, que amam pessoas que não pensam, que não usam a cabeça, que não vencem aqui, ó, mas agem aqui, ó, porque elas se aproveitam e tiram tudo dessas pessoas. Dá raiva ou não dá raiva? Dá raiva, porque agora está sofrendo a mulher, está sofrendo o marido, está sofrendo os filhos, porque ele não soube, no momento certo, afastar certas pessoas da vida dele. Cuidado você, que Deus já falou, Deus já mostrou, você já viu, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Deus já revelou para você, já mostrou para você quem é quem. E você de repente, porque está numa situação melhorzinha de novo, você está voltando a confiar em pessoas que não merecem a sua confiança. Cuidado, tá? Cuidado com essas pessoas que sempre mostraram o lado contrário, mas como você de repente tem alguma coisa para oferecer para ela agora, ela parece que está do seu lado. Tenha cuidado, tá? Porque quando Jesus disse: esse ambiente não é para você, Jesus sabia o que estava falando. Se você voltar para lá, você pode ficar pior do que você estava. Eu não quero mais você lá, eu quero você vivendo o que eu tenho para você. Agora esse ambiente não é para você. Tem coisas que mesmo com vontade você não deve fazer. Tem coisas que mesmo sem vontade você tem que fazer, porque é Deus que está mandando, e é para o seu bem, não é para o seu mal. Amém? Eu não estou dizendo que todos os irmãos são problemáticos, porque tem irmãos que são maravilhosos. Eu não estou dizendo que todos os familiares são problemáticos, porque tem gente que tem uma família, sabe, de Deus, uma família que um torce pelo outro, que um ajuda o outro. Eu não estou dizendo isso, mas tem gente que tem problemas sérios em ambientes e com pessoas que ela só se prejudicou, e a melhor coisa que ela faz, ó, é desviar. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Coração limpo, mas você lá e eu do lado de cá, usando a inteligência, porque só te deu prejuízo, só te atrapalhou. Amém? Ame, considere, mas negócios à parte. Deu para entender? O irmão de Davi começou a invocar com Davi, começou a brigar com Davi. Davi, opa, qual motivo? De motivo nenhum. Fica aí, ó. Essa oportunidade eu não perco não. Se afastou dele. Quando ele viu, ele já estava lutando lá e venceu. Ainda tem aqueles que não levam fé, e quando você vence, ainda diz assim, ó, sempre levei fé em você, sempre acreditei em você. E a pessoa boba falar, sabia que você acreditou em mim? Agora vamos aprender a última coisa. Vamos aprender a última coisa. Aprenda o que é uma pessoa determinada. Vamos voltar aqui para 1 Samuel 17. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia.
1 Samuel 17, agora eu parei no versículo 32, não é isso? Diz assim, o 30 ele desviou do irmão, né? 17, versículo 30, aí eu li o 30, o 31, versículo 31 agora. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a quem? A Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, o quê? Irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, com ele, pois tu ainda és o quê? Moço. E ele homem de quê? De guerra desde a sua mocidade. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa: as pessoas de fé, elas são determinadas. Se você falar para elas, não vai, não dá, você não consegue, isso é vitamina para elas. As pessoas determinadas, elas não param com palavras negativas. Quando elas se deparam com pessoas que não creem, elas ignoram o que as pessoas falam e elas continuam na fé delas. Davi disse: não desfaleça o coração não, rei. Eu vou lutar contra ele, eu vou pelejar contra ele. Mas você não pode, você é uma criança. Ele é herói de guerra e eu lá quero saber disso. Tem gente que não quer saber de nada, meu amigo. Ela está partindo para cima. Ela não quer saber quanto ela deve, ela não quer saber, ela não fica com cálculo: só vou terminar de pagar em 2030. Não, Deus vai me ajudar. Ela está partindo para cima, porque ela crê que Deus vai abençoar. Se ela parar para ficar, calculando, ela não dorme, ela perde a paz. Tem gente que está indo na fé, contra dívidas gigantes, problemas gigantes, porque ela sabe que daqui a pouco ela vence. Agora, olha que coisa interessante. Vamos pular para o versículo 37. Olha só. Tentou desanimar, disse que não podia, falou que ele era moço, ele era novo. Agora vamos para o 37. E disse mais Davi: a minha sabedoria me livrou, a minha capacidade, a minha inteligência me livrou. O que é que ele disse? O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: que é que ele disse? Vai e o Senhor seja contigo. Olha para mim, por favor. Aprenda a trazer para a sua memória o que Deus já fez, as coisas boas. Sabe o que é que ele disse? O Senhor já me livrou de um leão lá atrás, de um urso lá atrás, e vai me livrar de novo. O Senhor. Tem gente aqui que está crendo que o Senhor vai fazer ela voltar a ter crédito na praça, vai fazer ela voltar a ser respeitada, vai fazer a marca dela voltar a ser forte, vai fazer ela voltar a ter dinheiro, a ter condições, a ter uma vida de qualidade. Ele não disse ele não disse a minha capacidade, a minha sabedoria. Quando a pessoa fala muito dela, é orgulho, é vaidade. Mas tem gente que tudo está colocando Deus. Deus abençoou lá atrás, vai abençoar de novo. Deus já me deu outros livramentos, vai me dar de novo. O Senhor, ela sempre reconhece o Senhor, ela sempre se coloca com humildade. Ele não disse ele disse o Senhor. Preste atenção, rei, o Senhor é comigo. O Senhor lá atrás, nas batalhas anteriores, me deu vitória. É Ele que vai me dar de novo, eu não duvido não. E o rei falou: realmente, esse garoto aí não dá para segurar não. Vai, meu filho, vai na sua força. Porque as pessoas determinadas, ninguém segura elas. As pessoas determinadas, não adianta você falar besteira com elas, que elas te repreendem. Elas ignoram o que você fala. Elas vencem problemas que os outros não vencem. Ela derruba gigantes que todo mundo corre, que todo mundo foge. Ela enfrenta desafios que muita gente treme. Quando Davi mostrou a fé dele, a determinação dele e do que ele se alimentava, ele não se alimentava das coisas negativas, das coisas que não tinham dado certo na vida dele. Não, ele trazia à memória as coisas boas. Eu já tive lutas lá atrás e Deus me abençoou. Porque a vida é uma guerra. De repente surgiu a pandemia, de repente surgem desafios, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar na fé.
Quando você é uma pessoa determinada, surge o que você está esperando, o que você não está esperando, não importa, você vai em frente, porque você crê que o Senhor vai te ajudar. É luta, a vida é uma guerra. Estava ali um gigante que precisava cair. O que é que está diante de você que precisa cair? O que é que está diante de você que está te desafiando? Eu não sei, mas seja uma pessoa determinada. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Obedeça a Deus, se afastando de lugares, de pessoas que já mandou você se afastar e já mostrou que não vai te ajudar. Mas seja determinado, porque se você for determinado, ninguém vai parar você não, ninguém vai intimidar você não, nenhuma situação vai te deter não. Ele foi para cima mesmo, ele falou eu vou. Foi ou não foi? Foi. Venceu ou não venceu? Venceu. Fique em pé e diga eu vou vencer também. Fala com fé, eu vou vencer também. Dá um minutinho agora para acordar as pessoas que estavam dormindo aí. Acordou já? Olha para mim, por favor. Eu quero chamar 3 grupos de pessoas aqui. 3 grupos de pessoas aqui. Eu quero chamar você que perdeu uma oportunidade ou algumas oportunidades na vida por culpa sua, pelo seu medo. Você fica ouvindo um, ouvindo o outro, e as pessoas te põem medo, e você não faz o que Deus quer que você faça. Então vai vir aqui na frente, você que está perdendo, ou que perdeu a oportunidade. Espero que a próxima que Deus te der, você agarre. Eu quero que venha aqui na frente, você, que Deus já te mostrou pessoas, que era para você se afastar delas, e você até hoje não fez isso. Você que é muito coraçãozinho, ou coraçãozão, você quer ficar bem com todo mundo, você não quer dizer não para ninguém, e as pessoas só vivem te dando te apunhalando pelas costas, só punhalada você recebe, porque seu coraçãozinho é demais, seu coraçãozinho não sabe dizer não até hoje. Olha a idade que tu tem, né? Olha a idade que tu tem, e até hoje, depois de ter se prejudicado tanto, tu não aprendeu a dizer não. É guerra, não sei quando é que tu vai aprender não. Eu não sei o que precisa mais acontecer na vida de algumas pessoas. E eu quero que venha aqui na frente você, que tem um gigante na sua frente, mas não vai te impedir não, porque você crê que Deus vai honrar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos clamar. Pode vir cantando com fé, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha oração. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Só tu pode socorrer-me. Só tu pode socorrer-me. Já bati em tantas portas. Já bati em tantas portas. E a resposta não me veio. E a resposta não me veio. Por isso eu clamo a ti. Por isso eu clamo a ti. Pois tu és verdadeiro. Pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido. A vida está sem sentido. Não compreendo mais nada. Não compreendo mais nada. Ó Deus, vem ajudar-me. Ó Deus, vem ajudar-me nessa longa caminhada. Nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta tua. De uma resposta tua. Inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos. E responda-me agora. Responda-me agora. Cante, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor. Ouça agora. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Só tu pode socorrer-me. Só tu pode socorrer-me. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos e olhe para mim. Você vai orar agora, você vai orar. Eu vou dizer uma coisa aqui. Tem maridos aqui, se não fosse a mulher dele, já tinham tirado tudo dele. E ele não gosta quando ela fala, hein? Ele não gosta, e vice-versa. Tem as mulheres também que é guerra. Mulher já inclinada a sentimento. Se deixar já era. Mas tem umas não.
se aproveitaram dela uma vez só. Depois ela não consegue mais não. Não consegue não. Deu para você entender? Por favor, isso é para o seu bem. Eu não estou mandando você ser ruim não. Eu não estou mandando você ficar desconfiando de todo mundo não. Mas tem gente que não tem mais dúvida nenhuma, que não faz bem para você. Sim ou não? Que não quer o seu bem, que só pensa nela, que é uma coisa com você quando precisa de você. Aí sabe mudar uma semana, mudar um mês, mudar 3 meses, mudar enquanto está sendo favorecida. Depois mostra as garrinhas de novo quem é. Você já viu isso inúmeras vezes. Nós vamos orar agora. Eu sei que tem gente que deixou escapar uma oportunidade de ouro. Pare de se culpar. Ninguém vive do passado. É olhar para frente que vai aparecer outra melhor. E quando aparecer, agarre. E com todas as suas forças e sem medo. Amém? Agora, não seja uma pessoa fraca. Seja uma pessoa determinada. É guerra. Não é fácil para ninguém não. Hoje o homem deu testemunho. Ele disse, a hora do testemunho é a cereja do bolo. Mas para chegar até aqui foi guerra. Eu tive que ser determinado. Vou vencer e acabou. Você vai vencer e acabou. Acredite quem quiser, quem não quiser acreditar, não acredite. Podem olhar para a situação, para o tamanho do problema. Daqui a pouco tu vai pagar tudo, vai resolver tudo, porque Deus vai te ajudar. E você vai sair dessa. Feche os olhos e fale com teu Deus aí agora. Isso, abra a tua boca. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus vivo. O Senhor que é um povo forte, o Senhor que é um povo determinado, o Senhor que é um povo que agarra as oportunidades, o Senhor que é um povo que ouça a tua voz, que tenha coragem, meu Pai, de sair de onde o Senhor manda sair, de entrar na guerra que o Senhor manda entrar. O Senhor que é o povo, meu Pai, que glorifique o teu nome. Venha, meu Deus, e ajude essa criatura, meu Pai, que está enfrentando o Golias dela, o gigante dela, e tem familiares querendo atrapalhar, e tem pessoas querendo desanimar, e tem pessoas querendo jogar dúvida, mas ela não está nem aí, meu Pai. Ela está partindo para cima, porque ela crê que o Senhor é maior, porque ela crê que o Senhor vai ajudar ela, porque ela crê que o Senhor não falha. Tem gente aqui, meu Deus, sendo afrontado por um gigante que se levantou naquela loja, que se levantou no trabalho, mas o Senhor é Deus poderoso, que pode fazer essa criatura derrubar esse gigante essa semana, porque o Senhor não mudou. O mesmo Deus que foi com Davi, o mesmo Deus que deu a ele força, coragem, é o Deus que agora, meu amigo e minha amiga, te enche de coragem para você enfrentar os seus gigantes, para você passar por cima deles, para você abraçar a oportunidade que ninguém quis, para você enxergar como bênção aquilo que os outros enxergaram como problemas. Sejam abençoados agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus coloque em você o espírito de determinação. Ele faz você se tornar um homem determinado, uma mulher determinada. Ele transforma agora as suas fraquezas em força. Ele transforma agora as suas debilidades em oportunidades. Deus te abençoa agora. Ele lava a sua mente dos pensamentos de derrota, de fracasso, e coloca em você um espírito de vencedor, os pensamentos do alto. Se até aqui você achava que não ia conseguir, Deus diz para você que você vai conseguir, que você vai fazer a diferença, que esse ano é o seu ano. Bate no peito e diga: esse é o meu ano, é o ano da minha vitória, é o ano do meu testemunho, é o ano da virada, é o que nós aqui unidos determinamos pela fé. Sim, meu Pai, nós cremos, mas nós cremos mesmo, meu Pai, que a vitória vai ser grande, que o teu nome vai ser exaltado grandemente na vida desse povo. Levante suas mãos agora, onde essas mãos chegarem à altura do coração, meu Pai, que chegue essa fé, essa força, essa determinação, esse ânimo,
essa crença que ela vai chegar lá, que ela vai derrubar os gigantes. Talvez seja um, talvez sejam vários. Eu imagino todo mundo olhando para aquela guerra, dizendo: coitado de Davi, coitado, vai apanhar, vai morrer, ele vai acabar com Davi, ele não tem condições. Talvez as pessoas te olham como coitadinho, coitadinha, mas elas não sabem quem está dentro de você. Elas não sabem quem lá de cima está olhando e dizendo assim: vai meu filho, vai minha filha, porque eu vou te dar vitórias. Não se intimida não, vai porque eu estou aqui me agradando da sua coragem, nessa empresa, nessa loja, nesse recomeço da sua vida. Eu estou aqui te olhando. Eu estou aqui te olhando quando a sua própria família está te desamparando, te julgando, te condenando, te culpando. Eu estou aqui te vendo diante de tudo que você está vivendo. Eu sou com você.